Olá, eu sou o professor Gilmar Reis, médico cardiologista, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Lembra quando a Taylor Swift fez vários shows no Brasil agora, em novembro? Ela apresentou em várias cidades e o Brasil estava sob uma onda insuportável de calor. Foi uma onda como nós não víamos há vários anos. Sensações térmicas de 40 a 60 graus. Pois bem, no show da Taylor Swift lá no Rio de Janeiro, a sensação térmica estava em torno de 60 graus. Uma jovem, a Ana Clara Benevides, saiu de seu estado para assistir o show lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Entretanto, a sensação térmica naquela noite estava de quase 60 graus. Uma multidão enorme na pista. Estava faltando água. Várias pessoas querendo tomar água e não tinham condição. Um cenário perfeito para, infelizmente, acontecer uma tragédia devido aos problemas associados ao calor extremo. E não deu outra. Infelizmente, a Ana Clara sucumbiu e veio a falecer naquele dia. Isso foi no dia 17 de novembro. No dia 27 de dezembro saiu o resultado da autópsia que foi feita e mostrou, como nós já esperávamos, que ela veio a falecer de complicações decorrentes ao calor extremo, a chamada exaustão térmica. Vamos hoje falar sobre os efeitos do calor extremo nas pessoas. Você sabia que no Brasil centenas de pessoas perdem a vida anualmente devido a complicações do calor extremo? Pois é, isso é mais comum durante o verão e principalmente em estados do Nordeste. Mas pode acontecer em qualquer estado do Brasil, a depender da exposição e de que ao calor extremo e fatores associados estejam presentes. Isso pode acontecer geralmente em ambientes onde está fazendo muito calor e tem um excesso de pessoas, como em shows, por exemplo. Em clima quente e seco, não é? Quanto mais quente e seco é o clima, maior é a chance de ter os efeitos do calor intenso. Além disso, a exposição ao sol intenso por períodos prolongados podem também levar a essas complicações, como, por exemplo, quando a gente vai para a praia e fica o dia inteiro lá expondo ao sol, por exemplo, em situações em áreas semidesérticas, como nós temos algumas áreas no Brasil, trabalhadores que ficam expostos ao sol durante várias horas a fio e também os esportes feitos ao ar livre, onde é necessário uma exposição prolongada ao sol e ao calor. E isso pode levar a uma situação chamada exaustão térmica. Mas o que é a exaustão térmica? A exaustão térmica é uma resposta inadequada do nosso organismo a uma exposição a um excesso de calor intenso, persistente e prolongado. E o nosso organismo, então, vai lançar mão de mecanismos para tentar controlar os efeitos desse calor. Mas, infelizmente, esses mecanismos eles geram consequências drásticas, podendo, inclusive, tirar a vida do indivíduo que está exposto a essa situação. O excesso de calor leva a uma dilatação excessiva dos vasos sanguíneos. Com isso, a pressão cai muito. Esta queda da pressão associada a um excesso de dilatação dos vasos promove um trabalho cardíaco excessivo. O coração tenta bombear sangue para suprir e para ver se a pressão aumenta. Mas, infelizmente, o mecanismo que está mantendo esses vasos dilatados continua presente. Essa dilatação excessiva pode levar a hemorragias em diversos órgãos e, com isso, culminar numa situação de falência aguda e múltipla de órgãos, podendo culminar com o óbito da pessoa exposta a essa situação. Essa dilatação extrema dos vasos pode levar ao edema agudo de pulmão. Né? Então, é um conjunto de fatores que ocorre quando eu tenho uma exaustão térmica. Mas aqui é importante que a gente faça a diferença entre duas situações que ocorrem durante o calor intenso. Uma é esta, que é a exaustão térmica,
E a outra é a insolação, que também é muito comum, né? Eu tenho vários graus de insolação, mas a insolação grave, ela também pode, infelizmente, ceifar vidas. Na exaustão térmica, o indivíduo apresenta tonturas, desmaios, náuseas, vômitos, mas acontece uma situação peculiar. Tem uma sudorese excessiva, porque é uma sensação de calor intensa, e isso leva a uma perda excessiva de líquidos pela sudorese. Com a queda da pressão arterial, a pele acaba ficando fria e pegajosa. Parece que a pessoa está em choque. Ela não tem aumento da temperatura, mas pelo contrário. Além disso, os batimentos cardíacos são muito rápidos e os pulsos arteriais são muito difíceis de serem palpados. É como se fosse uma situação de um choque, mas devido a um calor intenso. Já na insolação, é diferente. Na insolação, pelo contrário, nós temos febre, 39, 40 graus, a pele é seca, muito quente e a pessoa não está tendo sudorese. Então é aquela pessoa que está com febre, sensação de calor, muitas vezes calafrio, mas não está suando. Geralmente tem uma dor de cabeça que incomoda muito, do tipo latejante, e também tem náuseas, vômitos, né? Batimentos cardíacos rápidos. E se essa situação ela fica com febre acima de 39 graus persistentes, isso pode levar a complicações. A pessoa pode desmaiar, ter convulsões e até perder a vida também. Então, são duas situações que podem acontecer devido ao excesso de calor. O que aconteceu com a Ana Clara Benevides foi o calor extremo, levando à exaustão térmica. Então, o organismo já não tinha mais como fazer um controle desse excesso de temperatura. Como que nós podemos prevenir essas duas situações? Bom, a primeira delas, é claro, né, é evitar a exposição ao calor por período prolongado. Infelizmente, num show, né, com o aglomerado de pessoas igual tinha lá no Engenhão a sensação térmica de 60 graus, eram duas situações que a gente não tinha como interferir. A única maneira era sair de lá ou não ir ao show. Hidratar-se frequentemente, tomar bastante líquidos, e aqui um alerta: esses líquidos precisam ser isotônicos, não podem ser só água. Quando nós ingerimos uma quantidade de água acima de 3, 4 litros de uma forma rápida, nós podemos igualmente ter problemas sérios com essa diluição que vai acontecer na circulação por ser um líquido não isotônico. Precisamos ter muita atenção com as nossas crianças e os nossos idosos, porque eles não têm aquele controle da sede igual nós adultos temos. Precisamos estar sempre oferecendo líquidos para eles, mesmo que eles não estejam demonstrando estar com sede. As refeições precisam ser leves. Temos que evitar bebidas alcoólicas, porque o álcool ele desidrata, ele faz perder líquidos. Evitarmos a exposição ao sol de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, que é o período mais crítico do aumento da temperatura devido à exposição ao sol. Usarmos roupas leves, claras, soltas e ventiladas, como shorts, blusinhas, que isso tudo facilita a adequada perda de temperatura através da sudorese. Quando estamos diante do sol, usarmos chapéus com abas, usarmos óculos escuros, tudo isso ajuda a melhorar essa sensação de calor extremo. E em casa, quando você está à noite com muito calor, colocar uma toalha úmida, aberta, para que haja umidade no ambiente, que é uma situação que ajuda a melhorar essa sensação desses efeitos nocivos do excesso do calor. Quando nós estamos dirigindo, aqui vale um alerta, né? Nós precisamos deixar as janelas abertas e, se você tem ar-condicionado, faça uso deles. Nós temos até situações no Rio de Janeiro onde taxistas estão cobrando nas corridas uma taxa adicional pelo uso do ar-condicionado, o que é um absurdo.
Se é um serviço, ele deveria estar, se eu pego um carro e ele tem ar-condicionado, ele deveria estar automaticamente liberado para quem está pagando. E uma dica muito importante, antes de você sair do carro, tenha o hábito de fazer um checklist de todo mundo que estava no carro. É isso mesmo, é fazer como se fosse uma chamada, né? Fulano, Beltrano, Ciclano, você já saiu do carro? Se tem cachorro, veja se o cachorro está dentro do carro, porque dentro de uma situação de calor extremo e o carro fechado, infelizmente, muitas vezes crianças que não sabem como abrir o carro, ou crianças muito jovens, ou os nossos pets podem falecer devido a esse calor e essa internação extrema que vai acontecer dentro do veículo. Então tenha o hábito de fazer um checklist ao sair do carro para ter certeza que todos que você sabe que poderiam estar ali dentro do carro não estão, né? Então, isso é muito importante. É a minha dica que eu dou para vocês. Tenham um verão seguro, saudável e com muita alegria.